Bom, continuando a segunda parte da nossa videoaula de visão geral sobre HDL em System Verilog, agora ficou só um detalhe para a gente entender sobre circuitos sequenciais e circuitos sequenciais síncronos, os circuitos RTL. A maioria dos circuitos que a gente trabalha normalmente tem essa característica. Eu tenho, vamos dizer aqui, registrador, um registrador aqui, outro registrador aqui, vindo com uma entrada. Esses registradores, eles estão ligados no mesmo clock, então eles basicamente vão passar aqui por um circuito combinacional e no comando do clock ele pega a entrada e armazena, e na sequência ele passa esse estado adiante. Então, com os circuitos sequenciais, a gente passa a ter estado na eletrônica digital. Então, a gente consegue definir uma foto de um determinado momento e avançar os estágios em função de algum sinal. Ok? Os circuitos sequenciais, eles avançam o estado em função do clock. O exemplo mais comum é uma máquina de estado. Quando a gente tem aí, a gente poderia também avançar conforme outro sinal. E aí a gente teria uma estrutura de pipeline, por exemplo. A gente pode definir estágios e ir avançando de um estágio para outro conforme um sinal qualquer. Aí a gente teria, por exemplo, uma pipeline, um Raven pipeline. Bom, mas como que a gente desenvolve esse tipo de circuito em HDL? Nesse momento a gente vê a grande vantagem de usar HDL. O desenvolvedor ele pode abstrair totalmente os aspectos de porta que você utiliza para implementar lá o seu flip-flop, teu registrador, que seja. Para isso, o System Verilog ele utiliza a ideia de idiomas, que seriam equivalentes a templates, modelos, templates, modelos, melhor dizendo, modelos de código que o sintetizador, o compilador do System Verilog entende e traduz aquilo para um determinado hardware. Então, a estrutura geral para definir aí um circuito sequencial é esse. Ele usa a palavra-chave always, arroba ali dentro de um conjunto de sinais que, quando variarem, ele vai executar o que está definido aqui dentro das linhas inferiores aqui embaixo. Então, nessa ideia, como é que ele implementa um flip-flop? Bom, o flip-flop, da mesma forma eu tenho um módulo, flop, ele chamou de flop aqui. Este módulo ele tem a entrada de um clock, ele tem a entrada de 4 bits T, e ele tem a saída também de 4 bits Q. E qual que é o comportamento? Aqui a gente tem um modelo que vai nos dizer, a gente tem aqui o modelo que o sintetizador vai entender que isso aqui é um flip-flop. Então ele está dizendo, toda vez que o clock subir, ou seja, considerando esse aqui o clock, toda vez que o clock subir, o D recebe, vamos dizer que o Q vem alto aqui, e nesse momento o Q vai receber a saída ali. Ok? Só no momento do clock. Isso caracteriza um flip-flop.
Ou seja, no controle do clock você habilita a saída do registrador conforme a entrada. A gente viu na aula passada de temporização, né, que isso demora um tempo, mas nesse momento a gente está considerando só os aspectos, a gente está abstraindo esses detalhes, mas quando for sintetizado, toda aquela temporização volta a ter relevância. Bom, aí a gente pode ter também aqui, ó, ele define o esquemático aqui, vamos fazer o esquemático aqui do lado, né, do nosso flip-flop resetável. Então ele tem a entrada do clock, ele tem uma entrada reset, vou simplificar aqui, e ele tem a entrada de 4 fios D e a saída de 4 fios Q. Ok? E o que ele faz? Ó? Toda vez que o clock subir, ó, ele tem outro template aqui. Ó. Se o reset estiver habilitado, ele põe 0 na saída. Se não, ele põe a entrada na saída. Então repara que aqui a gente tem um modelo. Toda vez ele é sensível ao clock, esse reset ele é síncrono. Então toda vez que o clock estiver habilitado, ele olha o estado do reset. Se o reset tiver 1, aí ele atribui na saída tudo zerado. Se o reset é 4 bits do tipo binário, tudo 0. Se não, ele pega o que estiver na entrada e põe na saída. Ok? Da mesma forma, a gente pode ter... esse aqui também eu não atualizei. Só um instante. Falha nossa. Não tem uma musiquinha de fundo para a gente poder contornar esse momento, mas de fato na montagem aqui falhou. Aqui. Vamos pegar aqui o lado Harris, vamos pegar aqui o modelo. Deixa eu pegar aqui o mouse. Olha, coube. Deu pra ver, né? Vou deixar aqui bonitinho. Então aqui, ó, deixa eu aumentar aqui um pouco. Pronto. Então, aqui a gente tem o flip-flop com enable. Então, qual que é a diferença? Agora ele tem um reset assíncrono. Repara que ele sempre vai executar o que está aqui dentro quando qualquer um desses sinais subirem, ou seja, na subida do reset ou na subida do clock. Então, mesmo se o clock estiver desabilitado, clicou em reset, ele vai entrar aqui e vai tentar fazer isso aqui. Isso é o que a gente chama de reset assíncrono. Se o reset estiver habilitado, ele já zera a saída. Se não, ele testa. O if está enable? Tá. Então, para o if, só quando o enable estiver ok, que ele vai botar a entrada na saída. Viu? Muito simples de fazer aí um registrador, né? Um flip-flop aqui no caso de 8, uma palavra de 4 bits, né? Bom, além disso, a gente pode usar a estrutura do always para circuitos combinacionais mais complexos. Por exemplo, um display de 7 segmentos, com a ideia do case. Repare que aqui, ó, a gente não tem, né, a parte da lista de sinais. Então ele sempre vai fazer isso aqui de forma sequencial. Uma coisa muito importante para isso ser combinacional é que eu tenho que cobrir todos os casos. Então eu preciso ter o caso default. Então no caso default ele põe 0. Por qualquer problema vai 0 para a saída. E nos outros casos, né, caso 0, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai colocar a devida combinação de 7 bits no display de 7 segmentos lá. Então esse é o nosso módulo para, por exemplo, display de 7 segmentos. Então como é que é a caixinha dele, né?
Ele tem o nome aqui de segue. Ele tem uma entrada de 4 bits, desculpa. 4 bits chamado data. E ele tem uma saída de 7 bits chamada segmentos. Ok? Então eu tenho que olhar essa figura e imaginar essa caixinha. O que essa caixinha faz é essa associação. Eu também posso utilizar o case Z. O case Z ele suporta o don't care, né? Não importa, que seria impedância. Então, caso a entrada seja binária e comece com 1, não importando o resto, o Y tem essa saída. Então aqui eu tenho um módulo chamado priority case Z. Ele tem uma entrada de 4 bits A e uma saída de 4 bits. Deixa eu tirar esse A daqui. A e uma saída Y. Só que ele com case Z, né, de forma behavioral, aí você define, ó, se começar com 1, se o bit mais significativo for 1, a entrada vai ser 100. Se o segundo mais significativo for 1, vai ser, e assim sucessivamente. No caso default, muito importante, né, para ser sequência. Então, com always, eu também posso definir esse aspecto behavioral aí do comportamental do meu circuito combinacional. Quando que isso aqui caracteriza um circuito sequencial? Quando ele é síncrono em função da subida de um clock, ok? E você vê também a diferença para o sinal de atribuição, aqui é igual, certo? Qual é a diferença aí? Bom, quando você usa igual, deixa eu tentar dar um zoom maior aqui. Ó, quando você usa igual, indica uma atribuição bloqueante. Quem vê lá em VHDL é 2 pontos igual. O que significa ser bloqueante? Feita para variáveis declaradas no processo. Normalmente, essas atribuições são sequenciais, só acontece uma depois da outra. Ok? Já as atribuições utilizando essa setinha para trás aqui, ela é não bloqueante, ou seja, ela acontece de forma concorrente. Então, se eu fizer, por exemplo, A recebe B e B recebe C, eu vou fazer isso acontecer, depois isso acontecer. Se eu fizer A recebe B e B recebe C, se eu não controlar isso bem, vai criar uma metaestabilidade aí, né? Uma estabilidade. Porque as duas coisas acontecem de forma paralela, de forma concorrente, ok? Bom, por fim, né? Quase por fim, né? Mas as regras gerais, né? Toda vez que você vai definir um circuito sequencial síncrono, você vai usar always na subida do clock e usar atribuições bloqueantes com a atribuição não bloqueante, concorrente. Lógicas combinacionais simples, você vai usar o assign, como a gente viu na primeira parte do curso. Lógicas combinacionais mais complexas, onde você tem um conjunto ali de possibilidades, você vai usar o always comb com atribuições não bloqueantes. Beleza? Então agora você já consegue interpretar aí um código System Verilog. Então aqui, para finalizar, né, o exemplo da máquina de estado, a gente tem 3 estados, né? E olha lá a máquina de estado que a gente fez. A gente fez um hardware aqui, né? Que basicamente, ó, a caixinha, ela chama
divide by 3FSM. Esse aqui é o nosso módulo. Ele tem uma entrada aqui que é o clock. Máquina de estado é um circuito sequencial síncrono, que vai sempre alterar de estado em função do clock, porque ele precisa mapear os estados, ele precisa ter a memória, é lógico que ele precisa ter o clock. Ele tem outra entrada aqui que é o reset. Não é RST, tá? Tem que ser reset mesmo. Isso aqui é porque eu sou preguiçoso, né? E não estou escrevendo como eu deveria escrever. Aqui é excessivo, inclusive. E a saída é Q, que é o estado de saída. Então, internamente, ó, ele cria ali ele define um tipo enum logic de 2 bits, S0, S1, S2, chamado state type, muito semelhante a uma classe lá no objeto. Então, basicamente, ele definiu 3 estados com 2 portas, né, com 2 bits, e state type ele define aqui 2 bits, o state e o next state. E aí ele define o registrador de estados, ó, always, FF, na subida do clock e assíncrono com relação ao reset. Se o reset estiver habilitado, ele vai para o estado 0, o estado inicial, que é o estado 0. Se não, ele vai para o próximo estado. E de forma combinacional, ó, ele troca o estado. Então, independente do clock, ele vai trocar. Se o estado for S0, o próximo estado é S1. Se o estado é AND, o próximo estado é S2, e o caso default, ele vai para o estado inicial. E lá ele atribui a saída que ele atribui state igual a 0, e a partir daí, com a variação do clock, ele vai mudando os estados de saída. Ok? Então, com isso, a gente fez aqui uma visão geral sobre a sintática e a semântica, vamos dizer assim, do System Verilog. Eu acho que para quem já conhece um pouquinho de VHDL, dá para ver que é muito mais enxuto e muito mais fácil de entender, principalmente trabalhando com circuito sequencial. Próxima aula, a gente vai falar sobre a parte de verificação, né? Que no caso a gente vai usar o simulador. A gente vai usar o simulador Model Sim, certo? E a gente vai falar sobre Test Bench, que é um pseudo-hardware que é utilizado para validar o hardware que a gente projetar, ok? Até a próxima, um abraço.